Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema em específico que é a respeito daqueles eventos que são bem comuns, eu vejo bastante, que são aquelas imersões feitas muitas das vezes por profissionais, como por exemplo coaches, né? Onde essas imersões elas acabam sendo caras, elas acabam sendo algo como se fosse um intensivo, né? Onde as pessoas vão e ficam 2 dias, 3 dias em um evento, e geralmente esses eventos eles acontecem para melhorar alguns aspectos profissionais ou de autodesenvolvimento das pessoas. Antes de tudo, né, eu quero que vocês entendam que de maneira nenhuma eu tenho algo contra, né, esse tipo de coisa, ou tô querendo promover aqui uma discussão contra coaches ou algo assim, né? Tem muita gente às vezes que fala, né, coaches às vezes acabam falando que psicólogos têm, né, uma rixa, digamos assim, com esse tipo de profissional, tá? Mas enfim, eu só quero comentar um pouco a respeito disso, né, a respeito das diferenças da psicoterapia para um evento assim, né? A gente sabe que esses eventos, como eu falei, muitas das vezes são eventos caros, né? Onde a pessoa paga, sei lá, seus 10 mil, mais do que isso, às vezes para ficar alguns dias nesse local, meio que se auto-aprimorando, né? Geralmente, algumas pessoas, né, já me contaram que alguém da família já foi, ou a pessoa já foi, e ela notou mudanças, né, nos seus comportamentos, nas suas posturas, por alguns dias, algumas semanas, né? E, bom, essa é a questão que eu queria levantar, né? Porque daí muita gente pensa assim, tá, mas então não preciso fazer terapia, né? Não preciso de um psicólogo, de um profissional da saúde, porque eu consegui, né, obter uma mudança positiva com 2 dias apenas, né? De algo ali intensivo, intenso, né? Mas então os coaches eles têm ali o segredo, né? Será que eles têm uma técnica, eles descobriram como realmente fazer com que a pessoa melhore em alguns âmbitos pessoais e profissionais de maneira rápida, né? E por que que o psicólogo não faz isso? Por que que a psicoterapia demora tanto, demora meses, às vezes anos, enquanto a pessoa vê mudança no evento que ela vai 2 ou 3 dias? Então é sobre isso que eu queria falar, né? Sobre a psicoterapia em si e a diferença dela com esses eventos, né? Muitas das vezes produzidos por coaches, tá bom? Eu anotei algumas coisas aqui para falar, eu sempre gosto de fazer isso, eu não gosto de trazer informações aqui sem pé nem cabeça ou falar assim livremente, porque eu posso esquecer de muita coisa. Então eu anotei aqui no meu computador do ladinho, né? Coisas que eu gostaria de falar, e eu vou lendo aqui e vou explicando melhor, né, cada etapa, né, cada coisa dessa que eu coloquei aqui, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Inclusive, se você não bebeu água, não esqueça de beber. Vamos começar falando então, né, uma coisa que eu coloquei aqui, que é que eu quero que você coloque na sua cabeça, né, isso, coloque na sua cabeça, enfie aí na sua cabeça que a psicoterapia é um tratamento de saúde, né? E é um processo gradual, tá? Ela não acontece do dia para noite, ela não é algo que pode ser intensivo, né? Que pode ser algo assim que você vai fazer muito ali, em 2, 3 dias vai melhorar, tá? E, né, então assim, eu falo, né, quando você começa a fazer terapia, não espere você mudar da água pro vinho, né, em apenas um mês, 2 meses, né? Porque isso é impossível, tá? Isso é impossível, né? É claro que nesse tempo aí que você já estiver fazendo psicoterapia, você vai apresentar melhoras, sim, em vários aspectos e âmbitos da sua vida, né? Porém, essa melhora, se você parar, por exemplo, com a psicoterapia, muito provavelmente ela não vai se sustentar por muito tempo, tá? E eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, assim, vamos usar então o exemplo dos cursos aí de imersões, né? Acontece em 2, 3 dias, feitos por coaches às vezes, né? Que convenhamos, é algo bem caro, né? Você poderia pagar às vezes mais de um ano de psicoterapia
se você usasse esse dinheiro desse evento, né, em um tratamento de saúde realmente. Geralmente pessoas relatam mudanças de comportamento nas semanas, como eu acabei de falar, né? Porém a psicoterapia não tem nada a ver com isso, tá bom? É aqui que começa a minha fala de fato, né? A minha abordagem, né, a análise funcional do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental também, mas o meu pezinho atualmente está mais na análise funcional do comportamento. Ela não nasceu, né, de aspectos emocionais, de questões emocionais e motivacionais. Ela nasceu em laboratórios, né? Ela nasceu em laboratórios, né, científicos de fato. Claro que no começo foi um estudo com animais, mas isso se replica e se amplia para comportamentos humanos, tá? Então ela é ciência pura, né? Não é só porque ela nasceu no laboratório também, né? Mas os achados científicos atuais sempre apontam para a terapia cognitivo-comportamental, né? Para análise funcional do comportamento, como abordagens com uma alta efetividade em vários casos, né? Coisa que às vezes as imersões dos coaches não têm, né? Bases científicas sérias, estudos científicos sérios, geralmente é uma apelação pro emocional, pro motivacional, tá? E assim, essas mudanças que eu falei que acontecem profundas na psicoterapia, é desde que o paciente ele se esforce para participar do processo, né? Eu sempre falo para o paciente assim, ó, não adianta você vir aqui, você escutar, você tentar entender, mas se depois que você sair da porta para fora aqui do meu consultório, você não mudar nada na sua vida. O processo de mudança realmente acontece quando você sai da porta aqui para fora e você resolve mudar algumas questões, nem que sejam pequenas, com o que você está aprendendo sobre você aqui na psicoterapia, na sua vida, na sua relação com a sua mãe, com o seu pai, com a sua namorada, esposo, esposa, com a sua família. Isso sim que vai fazer a diferença e a mudança a longo prazo e, obviamente, a mudança duradoura que a gente procura, tá? Outra coisa também, né, que eu coloquei aqui, né, voltando ao exemplo das imersões, né, de coach, por exemplo, onde há melhoras momentâneas, para o que a gente chama de contingência dentro do behaviorismo, da análise funcional do comportamento, essas mudanças que acontecem, né, no comportamento da pessoa ali por uns dias, né, é como se fosse uma bombinha ali de São João, né? É só um estouro ali, um brilho na hora, uma fumacinha e acabou. E por que que isso acontece, tá? Porque a pessoa volta para casa empolgada, né, por conta dos estímulos emocionais intensos que ela teve lá, frases motivacionais, né? Às vezes com o fundo de que a pessoa entende sobre comportamento humano e emoções, mas na verdade, né, é algo mais raso, literalmente, né? Tudo que acontece lá é calculado, digamos assim, né, para que você volte para casa eufórico por um tempo, tá? E é a mesma lógica que deixa às vezes as pessoas animadas para ir para um retiro religioso, para um show de rock, né, para um congresso, tá? E nada disso, né, mexe estruturalmente nesses eventos que nós chamamos, né, na minha abordagem, na psicologia científica, de contingências comportamentais da pessoa, tá? Essas coisas, elas não mexem nisso, né? E assim, outra coisa aqui, né, é que essas imersões, elas não fazem nem cócegas, então, nessas contingências, né? E é como se essas contingências estivessem no trono ali, né? E elas são alimentadas, né, de maneira inconscientemente, inconscientemente, no caso, de maneira inconsciente pela pessoa ao longo de anos, às vezes ao longo de décadas. E essas mudanças, né, nas imersões de coach, por exemplo, não fazem nem cócegas nessas contingências. Para mudar o comportamento, né, um comportamento que você quer, isso exige mudança, né, nessa corrente de coisas que acontecem, né, que são as contingências, exige também que você aprenda habilidades novas, né? Exige que você treine e aplique essas habilidades e se empenhe em fazer isso. Exige também que você melhore a sua regulação emocional, porque você precisa da regulação emocional para você trabalhar isso de fato. E tudo isso, né, que eu falei, demora meses, às vezes anos para ser feito, tá?
para você mudar essas coisas, né? Que às vezes, como eu falei, são padrões de funcionamento seus que você está fazendo isso, ó, há décadas, há décadas. Então não vai ser em 2, 3 dias que você vai conseguir mudar isso, tá bom? E a psicoterapia faz isso, né? A psicoterapia mergulha a fundo onde dói, tá? E ela mapeia as funções do comportamento, né? Ela, né, é o comportamentos realmente que às vezes estão fora do seu nível consciente, né? Ela encontra também e confronta crenças que você tem, crenças antigas às vezes que você tem, suas visões de mundo de fato, e tenta flexibilizar isso ao longo de tempos de sessão, tá? E como, né, só para, já estou quase encerrando aqui, mudar de verdade é trabalhoso, né? Vai haver recaídas, exige compromisso semanal ou quinzenal, né? Dependendo de quando você vai na sua sessão de psicoterapia. E a psicoterapia, pessoal, ela não é um espetáculo, tá? Ela só funciona, né? E não tem aquele fogo de palha, digamos assim, né? Sinceramente, né? Vai ter dias que você vai ficar com preguiça de ir para a sessão, né? Não vai ser um evento que vai mudar uma coisa gigantesca assim em pouco tempo, né? E exige, obviamente, né, que você tenha paciência, porque são mudanças profundas, como eu acabei de falar, tá bom? E, né, ter paciência para você mudar profundamente significa que você está sendo um adulto responsável, né? E não uma criança, às vezes, motivada ali, emocionada, tá bom? Então, só para terminar, para encerrar, né? Quando você é um adulto responsável, de fato, você sabe que você precisa melhorar e, obviamente, você vai se esforçar para fazer aquilo, para fazer com que aquilo aconteça, mesmo que isso demore, né? Mesmo que isso exija de você. E, obviamente, você não vai buscar soluções rápidas para as coisas, né? Para tudo, na verdade, porque nem tudo tem solução rápida, né? Muitas das coisas vão exigir empenho, paciência e demoram de fato, tá bom? Então é isso, muito obrigado se você prestou atenção até aqui, um abraço e até mais.